Dando continuidade aí ao nosso curso de resumos teóricos, vamos aí para a parte termodinâmica. Termodinâmica é um assunto chave, um assunto essencial aí para a gente poder trabalhar bem esse conteúdo de termologia. O coração de termologia a gente poderia dizer que é esse conteúdo de termodinâmica. Como o nome está dizendo, ó, termodinâmica, então é um calor gerando movimento. Então, como é que esse calor gera movimento, gerando trabalho, gerando energia, né? Então, é uma coisa fundamental aí. O processo de revolução industrial está todo associado com essa termodinâmica. Termodinâmica é como colocar o calor para realizar trabalho. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar de termodinâmica é trabalho realizado por um gás. Então, vou colocar aqui, ó, trabalho na situação de pressão constante. Vai ter também trabalho na situação de pressão variável. Então, essa é a nossa primeira história a ser discutida aqui. Veja, suponha que a gente tem um recipiente. E esse recipiente aqui, ó, tem uma tampa e a gente vai ter aqui um gás. Suponha, então, que esse gás aqui, ó, ele vai empurrar essa tampa e isso aqui tem uma certa liberdade de movimento e essa força que esse gás vai exercer vai gerar um deslocamento. Bem, lembrando lá da mecânica, o trabalho é calculado como sendo força vezes distância. Mas a gente já viu o conceito de pressão, que é força sobre área. Então, se a gente fizer aqui meio pelos extremos, a força é a pressão vezes a área. Então, a gente pode dizer que esse trabalho, ao longo desse deslocamento, no lugar da força que o gás exerce, se a gente colocar aqui, ó, pressão vezes área e tem o deslocamento. Então, a área vezes esse deslocamento é justamente a variação de volume que está ocorrendo quando a gente desloca. A área da base vezes a altura aqui, ó. Então, a gente encontra que esse trabalho é calculado como sendo P delta V. Então, essa é uma expressão chave aqui, ó. Toda vez que a gente tem pressão constante, a gente pode dizer que o trabalho realizado por esse gás é P delta V. E aí é importante a questão de nomenclatura de sinais. Toda vez que houver uma expansão, a gente vai dizer que o trabalho realizado pelo gás, ele é um trabalho positivo. Toda vez que houver uma contração, esse trabalho ele vai ser negativo. Pressão constante, o trabalho é calculado como sendo P delta V. Então essa é a nossa primeira historinha. Mas e se a pressão não for constante? Então a gente quer calcular aqui o trabalho realizado pelo gás a uma pressão qualquer, constante ou não. E aí, trabalho realizado pelo gás a uma pressão qualquer, a gente só tem um caminho, que é o caminho gráfico. Toda vez que tiver um gráfico onde um eixo seja pressão e o outro eixo seja volume, a área formada aqui por esse gráfico vai fornecer para a gente o trabalho realizado por esse gás. Só que, curiosamente, a gente vai poder ter setas. Se eu colocar a seta nesse sentido, o volume está tendo uma expansão. Então, desse jeito que está o desenho, esse trabalho vai ser positivo. Se a gente colocasse uma seta ao contrário, teria uma contração, aí o trabalho seria negativo. Então, quem vai determinar se esse trabalho é positivo ou negativo é visualizar se vai haver expansão ou contração. Como a gente já viu, expansão, trabalho é positivo, contração, trabalho é negativo. Outra forma de confirmar essa questão de expansão e contração, se ó, ele está expandindo, a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Isso garante lá na mecânica trabalho positivo. Quando ele está contraindo, o deslocamento está no sentido, mas a força está no outro. Então isso é um trabalho negativo. Então é para reforçar aí essa situação de expansão, trabalha mais, contração, trabalha menos. Apareceu um gráfico PV, o trabalho então é simplesmente essa área. Vai haver situações em que a gente vai ter um ciclo. Mas antes de chegar no ciclo, vamos aqui para a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, primeira lei da termodinâmica é uma lei fundamental aqui nesse conteúdo. Então, suponha de novo que a gente tem aquele nosso recipiente e esse recipiente aqui, como a gente comentou, está cheio de um gás. E dessa vez a gente vai fornecer calor a esse gás. Então, ó, vou fornecer calor ao gás, vou aquecer ele. Então as moléculas vão se agitar mais
e se tiver liberdade de movimento, vai haver aqui a realização de trabalho. Só que essas moléculas vão ganhar energia. Esse ganho de energia dessas moléculas do gás é o chamado ΔU, que é a variação da energia interna do gás. Variação da energia interna, a gente pode deduzir uma expressão para ela. Mas antes de deduzir a expressão para ela, o que a primeira lei da termodinâmica diz é a conservação da energia. Então, como é o esquema aqui? Eu estou dando calor. Esse calor está gerando o quê? Trabalho. E ainda estava gerando um aumento nessa energia, que é um ΔU, que ele, na verdade, pode tanto aumentar quanto diminuir, se a gente der calor, se a gente tirar calor aí, analisando as condições. Então, a primeira lei da termodinâmica, esse Q representa calor, isso aqui, como a gente falou, representa trabalho, e isso aqui representa a variação da energia interna. E aí é possível deduzir a equação do ΔU. Se o gás for monoatômico, que são as condições, vamos dizer assim, normais de ensino médio, vai ser 3 meios de NR∆T. Bem, isso para um gás monoatômico. Normalmente é isso que cai em ensino médio. Mas se for diatômico, essa fórmula aqui tem uma outra propriedade, né? Uma outra expressão. Vai ficar 5 meios de NR∆T. E se for poliatômico, que é a última opção, então essa expressão do ΔU, ela vai ser 3 NR∆T. Mas na prática, a maioria das questões de ensino médio, a gente vai usar esse ΔU, que é para um gás monoatômico. Caso ele não fala nada, a gente sugere que estamos falando de um gás monoatômico, que é o 3 meios de NR∆T. Então a gente está vendo que em qualquer um dos casos, se a gente disser que a temperatura ela é constante, então o ΔT vai ser zero, logo o ΔU vai ser zero também. Então, quando a temperatura é mantida constante, a energia interna do gás ela não varia. Por isso, o ΔU ela vai ser zero. Não varia, a ΔU tem que ser zero, não tem variação nenhuma. Então, ó, fica atento a essa expressão, tá? Calor é trabalho mais ΔU. Bem, voltando para essa parte de gráfico aqui, a gente vai ter situações em que vai existir ciclos, trabalho no ciclo. Vamos colocar aqui como uma informação bastante comum, trabalho em um ciclo. Vamos analisar o que é que eu estou querendo dizer. Suponha que a gente tem um gráfico e esse gráfico é um gráfico PV, é um gráfico comum desses conteúdos de termodinâmica. E aí eu vou ter alguns pedaços aqui. Suponha que eu tenho esse trajeto 1, depois eu tenho esse trajeto, por exemplo, trajeto 2, e fechando aqui o ciclo eu tenho esse trajeto, que é o trajeto 3. Então, é comum nessas questões de ciclo a gente exigir qual é o ΔU do ciclo e qual é o trabalho do ciclo. Veja, se é um ciclo, o ponto de partida e o ponto de chegada, eles vão ser iguais. Então aqui, ó, tem um certo valor de pressão e volume. E pressão e volume gera uma determinada temperatura. Se é um ciclo, ele volta para o mesmo lugar. Então, no ciclo, eu tenho obrigatoriamente que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Isso vai fazer que no ciclo o ΔU sempre seja zero. Então, fica essa observação. E o trabalho no ciclo, nesse desenho aqui, eu poderia dizer que seria o trabalho da situação 1, da região 2, mais o trabalho da situação 3. Em particular, essa região 2 aqui, ó, tem um volume que é constante. Ele está diminuindo a pressão, mas volume constante geraria um trabalho zero. Esse 1 é expansão e o 2 é contração. Então, esse 1 teria um trabalho positivo e esse 3 aqui, ó, teria um trabalho negativo. E para calcular o trabalho da região 1, a gente simplesmente calcularia essa área toda aqui, ó, de 1 até o chão, até o eixo lá horizontal. Essa área aqui, suponha, só para ilustrar, que ela tivesse valor 100.
Então, esse primeiro trabalho seria 100. Mas, nessa situação 3, eu teria que achar essa área. Eu sei que é uma área menor, suponha que seja 60. Mas como o trabalho é uma contração, o volume está diminuindo ó, de V2 para esse V1 aqui, então ele seria um trabalho menos 60. Menos 60 faria com que, ao somar o 100 com o menos 60, daria um trabalho que é 40, que é, na prática, apenas essa área daqui, ó. Essa confusão toda que eu estou fazendo é para que você entenda que o trabalho no ciclo é apenas a área do ciclo. E se for um movimento aqui, ó, nesse gráfico, no sentido horário, a expansão vai ser maior do que a contração, então no sentido horário, o trabalho do ciclo será positivo. E no sentido anti-horário vai ser negativo. Então, fazendo aqui um rápido resumo. O que a gente pode dizer é, toda vez que tiver um gráfico PV, e suponha que exista um ciclo aqui, então você precisa lembrar que o ΔU do ciclo é sempre 0. E o trabalho do ciclo é simplesmente a área do ciclo. Só que esse trabalho ele pode ser positivo ou o trabalho do ciclo pode ser negativo. Se o sentido for esse que está desenhado, que é o sentido horário, então o trabalho do ciclo vai ser positivo, porque a expansão vai ganhar da contração, que é o que aconteceu aqui, ó. Expansão ganhou da contração e o trabalho final ficou positivo. Isso porque o sentido é o sentido horário. No sentido anti-horário, então o trabalho do ciclo vai ser negativo. Ok. Além disso aqui, se a gente aplicar no ciclo a lei da termodinâmica, seria calor do ciclo é o trabalho do ciclo mais o ΔU do ciclo. Então, ó, te liga que o ΔU do ciclo é sempre 0. Então, a gente fica com essa expressão, que o calor do ciclo, que seria a soma de todos os calores aqui envolvidos, nesse meu desenho seria o calor na situação 1, na situação 2, mais o calor na situação 3. Tem que dar o trabalho do ciclo, que seria o trabalho 1, mais o trabalho 2, mais o trabalho 3. Então, fica aí, ó, a observação de que no ciclo ΔU é sempre quanto? 0, beleza? Vamos falar de um tema que é muito comum nesse conteúdo de termodinâmica, que é chamado máquinas térmicas. E aí, para falar dessa parte de máquinas térmicas, eu gosto de fazer um desenhozinho bem simples, mas que ilustra muito bem esse conteúdo de máquinas térmicas. Então, o desenhozinho é a tentativa aqui de ilustrar o trabalho realizado pelo vapor. Então, suponha que a gente tem uma região aqui chamada região que tem uma fonte quente e essa aqui é a região que a gente vai chamar de fonte fria. Então, esse vapor aqui, ó, ele tem muita energia. Então, ele vai fazer movimentar essa turbina, girando essa turbina, realizando o trabalho. Mas isso está acontecendo porque da fonte quente, esse gás, ele possui, não é, uma certa energia térmica. Eu vou dizer que é um calor que vem da fonte quente. E ele, ao passar por essa turbina, esse calor, uma parte foi dissipado, foi usado, na verdade, para fazer ele girar, realizar trabalho, e esse calor vai para a fonte fria. E por conservação de energia, a gente pode dizer que essa energia térmica que existia no início, ela é usada para realizar trabalho e o restante vai para essa fonte fria. Então essa expressão é justamente a conservação da energia. Mas o que a gente está interessado nessa questão é na grandeza chamada rendimento dessa máquina térmica. Rendimento é sempre a grandeza útil dividido pela grandeza total. E nessa questão, a grandeza útil é o trabalho. Então a gente vai dizer que é o trabalho dividido pelo total, que é o calor que vem da fonte quente. Então essa é uma expressão de rendimento. Só que eu posso dizer que o trabalho, tirando daqui, ó, é a subtração do calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então a gente, no lugar desse trabalho, pode escrever então calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Se a gente simplesmente separar isso aqui, ó, em duas frações, calor da fonte quente, calor da fonte quente, calor da fonte fria, calor da fonte quente. Isso aqui é 1. Então a gente chega numa expressão mais comum. Rendimento, ó,
pode ser tanto o útil pelo total, que é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, ou então essa divisão que é 1 calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. É uma outra expressão para rendimento. Só que essa expressão geral, ela vai ter um caso especial muito importante, que é a máquina de rendimento máximo. A máquina de rendimento máximo é o chamado ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot, Carnot foi um engenheiro militar que estudou muito aí as aplicações da termodinâmica. E aí, nesses estudos dele, ele percebeu que existia um tipo de ciclo que gerava um rendimento máximo. Esse tipo de ciclo era formado por 4 etapas. E essas 4 etapas aqui, ó, eu posso dizer que é da seguinte maneira. A gente vai ter 2 regiões com temperaturas constantes. Eu vou chamar aqui, ó, de T1 e vou chamar aqui de T2. E a gente vai ter outras 2 regiões, são conhecidas como transformações adiabáticas. E adiabáticas é a que não troca calor, que é o calor zero. Bem, então na prática a gente vai construir esse ciclo. Então, ó, aqui houve uma expansão isotérmica de temperatura constante. Aí depois a gente vai ter uma expansão adiabática. Depois a gente vai ter uma contração isotérmica. E depois a gente vai ter aqui, ó, o fechamento do ciclo, que é, mais uma vez, uma transformação adiabática. Vou chamar aqui de transformação 1, 2, 3 e transformação 4. Esse gráfico é um gráfico PV. E aí, essa transformação 1 e a 3 são transformações de temperatura constante, que é o chamado isotérmicas. E essa transformação 2 e 4 é calor zero. O nome de calor zero é a transformação chamada de adiabática. Então, isso que a gente está desenhando é o nosso ciclo de Carnot. E o que é que tem de especial nesse ciclo de Carnot? Ciclo de Carnot é possível deduzir o rendimento máximo. É uma fórmula muito parecida com essa que a gente acabou de comentar, só que ele deduz que para essa situação do ciclo de Carnot, a gente vai ter aqui, ó, a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente em Kelvin. Então essa é a expressão do rendimento máximo aí do ciclo de Carnot para uma máquina térmica. Você vai ver que a gente vai trabalhar muito questõezinhas envolvendo essa parte de rendimento máximo. Beleza? A ideia é sempre resolver muitas questões para ficar craque na teoria. Valeu então!